Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Tirem as crianças da sala, hoje nós vamos falar de Tantra. Será que essa tradição tem mesmo a ver com o sexo? Assiste até o final para saber. E como de costume, para a gente entender o que é o Tantra, vamos começar entendendo primeiro a palavra, o que ela significa. Ela pode significar, em termos gerais, algo como uso, trama ou tecer. E aí ela vem de dois fonemas, que é o tan e o tra. Enquanto o tan significa expansão, o tra significa libertação ou consciência liberta. Muito bem. Esse termo, ele é um termo muito antigo. Hoje ele é usado de uma maneira muito coletiva ou até ampla para nomear uma série de práticas. Mas na verdade ele era usado para nomear especificamente um tipo de conhecimento bem antigo, e esse conhecimento era dividido em ensinamentos ou sabedorias e práticas que eram feitos por uma sociedade muito antiga lá na Índia, que quando a gente chegou já estava assim. Então a gente pode dizer que o Tantra é um conjunto de técnicas físicas e mentais que visa a iluminação, que visa a expansão da consciência, o encontro com o seu eu interior. E aí por isso a gente pode defini-la como uma cultura, uma filosofia de vida e uma técnica de autoconhecimento. Exato, e como ele vem ali daquela região ali onde é a Índia, o Nepal, então ali, como nasceram várias religiões ali, o Tantra ele acabou se propagando e ele acabou permeando algumas filosofias e algumas religiões ali daquela região, como o hinduísmo, o budismo, o Vedanta, o yoga, o taoísmo, enfim, uma série dessas tradições e filosofias ali foram permeadas pelo Tantra. Então é muito comum hoje a gente ver no Ocidente, às vezes alguém falar de um Tantra que veio do budismo, de um Tantra que veio do taoísmo, de um Tantra que veio do yoga, porque ele acabou sendo permeado, ali, ficou ali no meio das tradições, né? Como, de repente, às vezes uma ferramenta de prática física ou uma ferramenta de meditação, então ele acabou agregando valor a essas religiões. E aí, como complemento, nós temos vídeos sobre várias dessas religiões que você pode ver no próprio YouTube, no nosso canal, tem uma playlist aqui maneira sobre religiões, mas além disso, na descrição desse vídeo a gente vai colocar alguns livros sobre isso. Então, por exemplo, do taoísmo a gente tem o Tao Te Ching, do hinduísmo a gente pode falar de um dos livros clássicos, um épico super importante, que é o Bhagavad Gita, que é o diálogo entre Krishna e Arjuna, um duelo super importante. Sobre o budismo a gente indica aqui também o Dhammapada, o Vedanta e o Yoga, a gente tem algumas coisas aí também separadas, mas a gente vai indicar aqui os Vedas e os Upanishads. Especificamente sobre o Tantra, a gente vai colocar um livro, a gente vai escolher aqui nos bastidores, vai colocar um livro especial aí para vocês também, todos eles com link, que se você comprar, ajuda o canal. Olha só. O preço não muda para vocês, mas a gente recebe um porcentinho, Isso, né? é um jabá no meio do vídeo. Um jabazinho. Voltando aqui pro nosso amigo Tantra, então ele é considerado, olha que louco, por alguns sábios como o quinto Veda. Para quem não sabe, existem 4 Vedas, que são os livros sagrados que deram origem ali ao hinduísmo e a uma série de filosofias. Então ele é tão sagrado para alguns filósofos e sábios que ele seria o quinto Veda. E olha só, tem uma teoria, tem um grupo de sábios indianos e que praticam o Tantra, que eles acreditam que o Tantra ele é mais antigo que os Vedas. Porque ele é citado dentro dos Vedas, então eles dizem que isso é uma prova de que ele seria mais antigo, e o fato dele ser citado ali dentro dos Vedas é que o Tantra então veio antes. Porque no conhecimento comum a gente fala que o Tantra veio dos Vedas e não o contrário. Então esses caras sustentam que não, é o contrário, os Tantras eram antes, que eram as práticas e os ensinamentos, e eles que deram origem à tradição de escrever os Vedas e ter os livros sagrados. Poderia inclusive ter sido através do Tantra a mensagem. Talvez a canalização da mensagem. Estamos colocando aqui, ó. O que você acha? O que você acha? Põe aí nos comentários. Não, e aí dentro dessa ideia de que o Tantra é anterior aos Vedas, é dito que ele pode ter 7.000 anos, o Tantra. E as correntes da prática Vedanta e Tântrica, né, um voltado para os Vedas e outro voltado para o Tantrismo, eles são diferentes e até complementares. E essas conexões entre uma e outra até hoje são bastante complexas. É difícil dizer, aqui tem conexão, aqui que não tem. Então por isso que se sustenta que é anterior, por conta dos indícios nos Vedas do Tantra, e não tem uma relação direta entre a prática Vedanta e a Tântrica. E aí, qual é o objetivo então do Tantra? Qual é? Ele é uma ferramenta, através de sabedorias e de práticas, que vai te levar a ter contato com a tua própria consciência
e também entender que existe no universo uma consciência una, que seria uma supraconsciência que funcionaria para todos os seres. Então essas práticas, esses ensinamentos, eles vão te ensinar que o que está dentro é igual ao que está fora. Logo, se você perceber a sua consciência interna, você é capaz também de perceber a consciência do universo. E já que o Tantra então vem dessa tradição ali da Índia, da região, a gente precisa entender alguns termos porque faz parte desse conceito. É o karma, muito usado aqui no Brasil, o dharma e o samsara. O karma não necessariamente é aquilo que você fez de ruim e precisa, não. Karma é noção de ação e reação, então cada coisa que você faz gera alguma coisa. Isso pode ser uma coisa positiva ou negativa. E também traz a noção de que se há outras vidas, a ação que eu cometo hoje, ele vai repercutir por outras vidas, assim como vidas passadas repercutem agora na vida atual. Isso pode gerar, inclusive, uma noção de que preciso prestar contas de alguma maneira sobre algo que foi feito. O samsara, ou melhor, como a gente conhece aqui, a roda de samsara é exatamente o ciclo de reencarnações, a vida, a morte e o renascimento. E isso tende ao infinito. Porém, uma forma de você sair desse ciclo e finalmente alcançar a iluminação e não precisar voltar é seguir o Dharma. A noção de Dharma depende da tradição, tem diferença. Então, no budismo, o Dharma são os ensinamentos de Buda. Já no hinduísmo, a gente pode dizer que o Dharma é o caminho que prega os Vedas, ou os Upanishads, ou as tradições. Então, seguindo os preceitos morais, muitas vezes, mas seguindo os preceitos que são ensinados religiosamente, você segue então o Dharma e cada vez mais você ganha créditos para não precisar voltar e continuar esse ciclo de samsara. E o Dharma, ele tem uma coisa legal também, porque como ele é um caminho, uma ideia de que é um caminho que a gente tem que seguir para sair da roda de samsara, o Dharma, ele funciona como se fosse uma ordem interna, como se fosse a nossa essência falando pra gente o que a gente tem que fazer, e aí essa ordem interna, ela é como se fosse um espelho dentro de nós do que é a ordem externa, que seria uma grande ordem universal que faz com que tudo funcione. E o iniciado tântrico ele tem dois meios de atingir seu objetivo. O primeiro deles é o domínio do reino sutil, do plano sutil. Então, para isso, ele desenvolve os seus centros psíquicos, os chakras e além, tá? Centros importantes aí do psiquismo. E o segundo é lidar com o que está fora e o que está dentro, não só no plano sutil. Então, o que está fora é o plano objetivo dos objetos. Então, ele discriminar o que são as coisas que estão fora. Por outro lado, o domínio interno, interior, também é importante. E para isso, ele discrimina os seus conteúdos subjetivos. Para isso, ele usa a meditação. Através da meditação, ele consegue ver direitinho o que está fora e entender direitinho o que está dentro. Exatamente. E aí esse iniciado, ele começa a aprender que a vida é como se fosse uma escola e ele inicia um caminho de busca por sabedoria. Sabe aquele lance de você se acomodar? Eu acordo de manhã, eu vou lá, trabalho, eu faço alguma coisa à noite, durmo, acordo no outro dia, trabalho, fico torcendo pelo fim de semana, odeio as segundas-feiras. É justamente essa ideia, e aí você entra naquela ideia de que, nossa, minha vida é vazia, não sei o quê. É justamente mudar isso e começar a ver a vida como uma escola e também buscar essa sabedoria que vai tirar essa vacuidade, esse vazio de dentro, essa ideia de que é tudo igual, de que a vida é daquele jeito, de que a vida não serve para nada, de que não tem planos nenhum. E aí esse iniciado, o cara começa a perceber, buscar essa sabedoria. E ele percebe que essa vida de viver... acordar e trabalhar e torcer pelo fim de semana, isso tá ligado à Maya, que é o conceito de ilusão. E aí, para sair desse conceito de ilusão, para ele conseguir quebrar essa roda de samsara e se iluminar, ele entende que ele precisa dessa sabedoria, ele precisa aprender mais, ele precisa expandir a consciência dele, e ele precisa fazer essa análise objetiva e subjetiva para compreender o conteúdo que ele está absorvendo. E aí, como objetivo final, esse iniciado começa a entender quem ele é e quem é o mundo que se apresenta ao redor dele. E lá na Índia, se vocês assistiram os vídeos sobre hinduísmo e tudo mais, sabem que tem um deus importante chamado Shiva. Em alguns lugares ele é tido como o maioralzão, né? Mahadeva. Ele, em determinado momento, ensina que samsara, essa roda de nascimento, morte e renascimento, ela é a raiz de sofrimento. E para nos livrarmos desse sofrimento, o que precisamos fazer, segundo Tantra e Shiva,
renunciarmos. E a renúncia é quem traz a felicidade. E aí Shiva continua. E Shiva nos diz que abandonar o samsara, abandonar essa roda, é justamente a saída para esse sofrimento do mundo. Porque é aqui, nesse mundo, nessa ilusão, nessa maia, que vive toda a diversidade e é aqui também que reside o mal. E Shiva ainda faz uma ameaça. Para variar, ele diz que se a sua mente ficar aprisionada a esse samsara, a essa roda de repetição eterna dos padrões, que a sua mente vai cada vez mais se envenenando e que você vai morrendo por dentro. E Shiva nos traz uma lenda incrível sobre a origem do Tantra. Ele disse que quem criou o Tantra foram seres incríveis, seres lindos, seres puros, chamados Siddhas. Então, o que esses Siddhas ensinaram? Que tudo partiu de uma mônada inicial e que essa mônada inicial ela não é a matéria, ela é a consciência. Essa mônada é tipo um princípio, né? Assim, tipo uma semente. Uma semente, né? Isso, tipo uma semente. Dali nasceu e ela não era matéria, era a consciência. Ou seja, eles pregam que o iniciado ele tem que reduzir tudo que é de matéria até ele chegar e conseguir atingir esse estado de consciência una. Ou seja, é aquele estado que eu sempre brinco aqui de se dissolver nessa consciência una, chamado também de sonrisal divino. Exatamente. E muito provavelmente é por isso que você deve renunciar ao materialismo. Isso. Para você sutilizar e virar o sonrisal divino. Essa consciência única é a base, ou seja, o que gera, mas também é o objetivo final da matéria, dos pensamentos, assim como a noção daquilo que é imanente, transcendente, dos arquétipos, das ideias, do mundo manifesto, enfim, tudo é consciência. Exato, e os Siddhas acreditavam, olha só, que tinham todas essas divisões, né, que a consciência criava tudo, inclusive a matéria, mas eles aceitavam o fato de que a própria mente humana também se dividia em vários aspectos diferentes. Então olha que legal, a gente está falando o tempo todo, né, dessa reflexão interior e exterior, o quanto eles acreditavam também que a nossa mente é um reflexo dessa consciência que criou e dividiu tudo em várias categorias de matéria, de ideia, de arquétipo, de emoções, tudo isso diferenciado. E esse é o objetivo dos ensinamentos mais profanados, entre aspas, para você tirar do sutil e poder ser passado para qualquer nível de consciência, para que até as consciências menos elevadas possam aprender e em determinado momento chegar a essa consciência única. De forma prática, com essa densificação desse conhecimento, eles criaram parábolas e metáforas para contar aquelas histórias que tinham ali, um pouco o que Jesus fez também, né, de trazer ensinamentos ali do judaísmo em forma de parábolas e metáforas. E isso foi a forma que eles encontraram de conseguir atingir qualquer nível de consciência, então trazer esse conhecimento do sutil para o denso através dessa ferramenta. E aí, por conta desse tipo de pensamento, que todos podem ter acesso a esse conhecimento importante para se iluminar, para atingir essa consciência, o sistema de castas, ou sistema de níveis sociais que precisam ser mantidos por uma questão religiosa, meio que não existe. Todo mundo merece ou deveria ter acesso a isso e assim se desenvolver. E aí foi por isso que o Tantra ele começa a ser perseguido dentro dos lugares onde o hinduísmo era muito forte, principalmente pelos brahmanes, porque os brahmanes tinham essa coisa de respeitar a casta, só os brahmanes podiam ser sagrados. Então, como eles estavam ensinando isso para todo mundo, eles começaram a ser perseguidos e aí eles começaram a fazer isso um pouco em segredo. Então, o próprio Tantra ele começou a ser envolto num manto de mistérios e de algo que era um pouco temido e não muito compreendido. E se você não sabe direito o que são sistemas de castas e tal, nós temos alguns vídeos sobre hinduísmo que você pode ver isso e mais informações, você pode clicar aqui para ver. E aí nesse processo de deixar o Tantra mais acessível, essa densificação desses conceitos, surgiram 3 escolas. A primeira escola chama-se Kaula, e aí tem a Kaula, o Tantra da esquerda e a da direita. E para a gente entender um pouco a diferença de mão esquerda e mão direita no Tantra, dentro do Tantra, a mão esquerda seria uma forma de procurar por poderes ocultos e até usar a energia fluídica da psique para conseguir atingir capacidades supra-humanas. E em oposição ao Avidya Tantra, o Vidya Tantra, que seria então o caminho da mão direita, busca a sutilização de si mesmo. Então os conhecimentos para você se elevar nesse sentido, não precisa dos poderes mais, eu posso simplesmente me aproximar do divino.
Ele também é conhecido como Tantra do Conhecimento. A segunda chama-se Mishra, e ela é uma linha que ela permeia ali o que seriam essas práticas mais densas, né, que a gente falou até agora, mas ela também trabalha com as práticas sutis ao mesmo tempo. O terceiro é chamado de Samaya, ele é considerado um dos mais sutis, é o caminho original dos Siddhas, né? Então eles tiveram esse conhecimento através das práticas do Samaya e daí foram densificando. Bem, o surgimento dessas três escolas ele foi muito importante, porque nesse início, nessa separação, cada pessoa, dependendo do seu nível de consciência, conseguia buscar ali uma das escolas para aprender o Tantra, e os professores que começaram a ensinar nessa época ainda eram muito competentes. Mas com o tempo, com a transmissão desse conhecimento, ele foi se deturpando, ele foi se densificando cada vez mais, e aí muita coisa mudou. E aí uma das coisas que começou a acontecer foi que alguns desses professores começaram a criar seus próprios métodos, sem uma base nos textos sagrados sutis ou na escola da sutilidade, métodos criados a partir da literalidade das metáforas, e aí a coisa começou um pouco a se deturpar por causa desses egos. E assim o caminho ou a egrégora do Tantra original foi meio que se desfazendo e ficando cada vez mais difícil de encontrar um caminho e uma escola que de verdade fizesse sentido com a essência que era passada no passado, a cada dia mais raro. E aí foi nesse período de deturpação dos conhecimentos que o Tantra começou a ser associado ao sexo. Na verdade, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, e a partir dessa deturpação e de interpretações de literalidades de textos sagrados, o sexo acabou sendo acoplado como uma das ferramentas para atingir esses estados de consciência iluminada. Muito provavelmente isso começou com a compreensão literal da união de Shiva e Shakti, sua companheira, com a união dos opostos. Então essa união pode ser interpretada de forma literal como o sexo propriamente dito, mas também é uma metáfora para a união dos nossos opostos internos. O nosso masculino e nosso feminino e todas as representações que podem ser simbolizadas por isso serem integradas e aí sim, finalmente, nos tornarmos um ser íntegro e uno. Ou seja, para muitas práticas modernas do Tantra, sem essa força sexual, não existe criação. E se não existe criação, é porque o masculino e o feminino não estão integrados. Então é muito comum a gente ver em práticas mais modernas essa união de opostos que são colocadas como exercícios mesmo de meditação. Então a união da consciência com a inteligência, da inteligência com a emoção, da matéria com o espírito, do homem com a mulher, do princípio ativo com o princípio passivo, isso para dar alguns exemplos. Então esse processo que acabou tornando a união de Shiva e Shakti como sexual, ela tem um nome, chamado Maithuna. E a ideia é essa que a gente vem falando, que é a união do masculino com o feminino mesmo. Hoje é muito comum quando a gente está aprendendo aí filosofias ocidentais ou próprio lidando com o ocultismo ocidental, a gente aprender que o masculino é o princípio expansivo, ativo, e o feminino é o restritivo, o passivo. E é engraçado que o Tantra, ele prega exatamente o contrário. Ele diz que o masculino é o passivo, o receptivo e o feminino é o ativo. Isso provavelmente se deu porque se realmente o Tantra ele foi desenvolvido ou recebido ou canalizado há 7.000 anos atrás, nessa época a sociedade ainda era matriarcal. Então quem exercia o papel mesmo de princípio ativo na sociedade era a mulher, enquanto o masculino era quem recebia as ordens, a ordenação que vinha do princípio restritivo para executar essas ordens. Então faz sentido que realmente seja uma filosofia muito antiga quando a sociedade funcionava dessa forma. Muitas das correntes ocultistas da Idade Média para cá tiveram influência no tantrismo, principalmente no sentido da união do masculino e feminino através do sexo. Um exemplo são os gnósticos e também a linguagem sexual também influenciou os alquimistas. E a gente pode também exemplificar já ali no começo do século XX a linha telemita, que foi fundada pelo Aleister Crowley, e ele propagou a ideia de que ele levou o Tantra ao máximo da sua expressão. E através disso, então, ele criou o que seria um Tantra ocidentalizado. E temos vídeo do Aleister Crowley aqui no canal, contando um pouco da história dele. Existe uma outra linha tântrica, telemita, que foi muito difundida na América Latina, chamada de tradição da mão direita. Dois caras acabaram influenciando, que é o Arnold Krumheller e o Samuel Aun Weor.
Então, para eles, a prática sexual trazia o despertar da consciência espiritual. Bem, e por fim, fica aqui uma sugestão de tomar muito cuidado se você gostou desse tipo de prática, porque é muito comum nesse meio ter muitos aproveitadores. Não são poucos, não são médios, são muitos aproveitadores. É bem difícil, inclusive, achar realmente uma ordem que pratique isso de forma séria. São poucas, os ambientes são bem fechados, são bem secretos. Então, se você começar a ver alguém aí fazendo propaganda ou anúncio sobre esse tipo de prática de maneira mais aberta, desconfie, porque normalmente esse tipo de prática ele só ocorre em graus muito avançados dentro de uma ordem iniciática, quando as pessoas já têm um nível de consciência suficiente para entender o que é aquilo que vai acontecer. E não simplesmente ser uma desculpa para sexo fácil ou para abuso de pessoas. Porque imagina só, se a gente tem o abuso dentro de espiritualistas em geral, dentro da medicina, de uma série de outras práticas comuns à sociedade, imagina a possibilidade de um sexo fácil nomeado Tantra. Exatamente, com uma capa de uma espiritualidade divina, com promessas de... Então toma um pouco de cuidado, porque isso realmente acontece. Fora isso, se você for buscar um Tantra mais puro, um Tantra mais meditativo, vai buscar as práticas que vêm do Oriente. Se você gosta dessa prática do Tantra voltada ao sexo, então busque um lugar sério para aprender isso, não vá em qualquer lugar. Fica aqui o aviso, hashtag fica a dica. É isso aí. E você, já uniu o seu masculino e feminino com e sem outra pessoa? Como é que foi a experiência? Conta aqui pra gente. Um beijo no seu coração. E até mais. Esfirras orgásticas.